Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 19h30, no canal legislativo do NET TV Canal 4. Aqui no NET TV Canal 4 você nos assiste, mas poderá acompanhar o nosso programa também no youtube.com.br. Acesse e digite Universidade e Comunidade, lá estará todos os nossos programas. Esse é o 15º. O programa de número 15 pode também ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Manifeste-se, faça a sua opinião e dê a nós uma oportunidade de saber o que você pensa daquilo que nós estamos fazendo. Este é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos que tem como objetivo aproximar a universidade da comunidade. Hoje nós recebemos aqui a professora Renata Sebastiani. Tudo bem, Renata? Boa noite. Tudo bem, boa noite, professor Josivaldo. Boa noite, professora Marta. É um prazer estar aqui mais uma vez. Igualmente. E para a nossa entrevista da semana recebemos a professora Marta. Tudo bem, Marta? Boa noite. Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. E como fazemos toda semana, comecemos pelo nosso destaque da semana, professora Renata. Bom, professor Josivaldo, o meu destaque da semana é sobre a entrega do relatório final elaborado pela Comissão Nacional da Verdade. Foi entregue dia 10 agora para a presidente Dilma, né? Os dados que eu vou passar para vocês aí em casa foram retirados do site do Último Segundo. De acordo com a presidente Dilma, nós devemos, né, o governo federal deve essas informações não só pela geração dela, mas sim pelas gerações seguintes que não presenciaram o que ocorreu nas décadas anteriores, né? Para quem não sabe, que está em casa, este relatório elaborado pela Comissão Nacional da Verdade traz investigações sobre os atos de violação de direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988, que na verdade é o período por onde passamos pela ditadura militar no Brasil, né? Para vocês terem ideia, números, esse relatório levou quase 3 anos para ser elaborado, 2 anos e 7 meses. Ele tem quase 4.500 páginas e traz o nome de 434 pessoas que foram mortas ou desaparecidas durante esse período, né? Mais de 1.200 depoimentos foram colhidos por todo o Brasil, né? E um dos resultados é uma lista de 300 pessoas, de 300 agentes do Estado que foram acusados por crimes de tortura. Dessas 300 pessoas, 100 ainda estão vivas. E a recomendação dessa comissão é que essas pessoas sejam julgadas, né? Tá. Eu teria duas observações a fazer a respeito desse tema. O primeiro deles é que o Brasil é um dos países que está em débito ou atrasado, vamos dizer, no que tange a sua, ao ajuste, né, em relação a esse passado, né? Às famílias, aos esclarecimentos, à sociedade. Outros países, como é o caso da Argentina, Uruguai, Chile, que viveram na mesma época problemas tão igual ou menos que o Brasil, já deram algum tipo de providência um pouco mais contundente, talvez até. O que se discute não se quer vingança. Isso. O que se quer é a transparência, é deixar claro o que aconteceu, porque deve-se pensar na família dessas 440 pessoas desaparecidas, né? Estima-se que o número seja maior, porque alguns dados não conseguiram ser observados, né? Então, acredita-se que esse número seja maior. Então, na verdade, é dar transparência ao que ocorreu. Então, é revelar uma parte da história do país e não querer vingança, né? Vamos dar o troco, né? A ideia é o contrário. Claro. E o segundo aspecto que eu teria a destacar em relação a esse tema diz respeito ao momento político em que o país vive. Há 3 anos atrás, quando se iniciou os trabalhos, a presidente Dilma contava com um apoio político mais significativo e, nesse momento, quando o relatório é entregue,
pressupõe-se uma certa dificuldade de avançar com as discussões sobre o relatório e providências em relação ao que ele mostra. E isso é uma grande dificuldade que poderá ser observada num futuro próximo com relação a esse relatório. Exatamente, porque, inclusive, uma das recomendações dessa comissão é que se discuta novamente sobre a lei da anistia, que foi promulgada em 1979, eu tinha acabado de nascer, né? Em 1979, então, o cenário político é um pouquinho diferente, né, de 3 anos atrás. A recomendação é essa. Agora, se discute se isso será feito ou não. Exato. Você em casa sabe que a lei da anistia, seria interessante que você pudesse acompanhar, esse é um momento histórico do país, quando esse relatório é apresentado e vai-se ou não rever a lei da anistia. A lei da anistia, segundo alguns defensores, ela é tomada nas duas direções, seja pelo Estado, seja pelos ativistas da época, né? Quer dizer, houve perdão nos dois sentidos. É assim mesmo ou isso precisa ser rediscutido, como aconteceu nos outros países, como se deu na Argentina, como se deu no Uruguai, Chile, que foram países, conforme eu já disse, que passaram por momentos extremamente traumáticos, assim como aconteceu aqui no Brasil. Ok? Mais alguma coisa, professora? Não. Então vamos ao meu destaque da semana. Bom, eu acho que quem nos acompanha e ao mesmo tempo a professora Renata deve saber que eu gosto de ranking, né? Então, eu trouxe novamente rankings aqui. Você traz alguns números para nós. Alguns números. E eu gosto muito de ranking porque ele dá uma ideia cronológica, né? Tem um modelo matemático e ao mesmo tempo ele nos permite comparações com outros países. O ranking que eu trago hoje, alguns deles que eu trago hoje aqui, é o ranking de quanto valeria um país se fosse uma marca. Imagina um país X, quanto vale se ele fosse uma marca, né? Então, isso é um ranking feito por uma empresa britânica, sai todos os anos, e eles fazem um ranking de duas formas. O primeiro deles pelo valor bruto, né? Muito observado pela riqueza do país, pela economia do país, quanto que esse país produz de riqueza através do seu PIB, né? E eles ranqueiam 20 países, pelo menos, né? Do quanto esses países valem, né? E os Estados Unidos ficaram em primeiro, claro, né? Os Estados Unidos ficaram em primeiro, dado o tamanho do mercado americano. E a China em segundo, a Alemanha em terceiro, o Reino Unido em quarto, o Japão em quinto, o Brasil ficou em 10º. 20 países, fomos melhor no ano passado. Estávamos em 8º e caímos para 10º, né? Muito provavelmente pelas questões que nós já tanto conversamos aqui, que é a economia brasileira que está estagnada em 2014 e cresceu muito pouco em 2013. Provavelmente continuaremos. Eu entendo que não subiremos. Muito provavelmente, infelizmente. Muito provavelmente. Mas tem um outro modelo de ranking que eles estabeleceram da seguinte forma. Não o valor total em termos de recurso, mas a marca enquanto país, né? Considerando que um determinado país, ele representa uma marca. E aí é uma análise perceptiva, né? E ranquearam os países novamente, né? Adivinha quem ganhou? A Alemanha. A Alemanha, levando-se em consideração dois aspectos, apesar de um crescimento muito pequeno, mas já é um país rico, né? A reputação da sua indústria e a vitória na Copa do Mundo de 2014 que aconteceu no Brasil. Mas nós já temos conversado sobre a Alemanha aqui, né? Já. Já vimos que a Alemanha dos países europeus foi a que menos sentiu a crise. Foi a que o país que menos sentiu a crise. E, na verdade, a Alemanha desbancou a Suíça em 2013, né? Enquanto marca de grande valoração. E a Alemanha é um país que, em 75 anos, passou por 3 guerras extremamente devastadoras, desde a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1870, depois a Primeira Guerra em 1914 e depois a Segunda Guerra em 1945. E se reconstrói rapidamente e se mantém aí no cenário nacional, no cenário internacional com muita força.
Quando se trata de um país por marca e não por PIB, aí o Brasil some completamente das análises, passa a ser um país de desenvolvimento pífio, de marca pífia, vamos dizer assim, né? Infelizmente. Tá ok? E o outro ranking que eu gostaria de falar aqui é os 10 melhores lugares para se viver segundo a ONU, né? Levando-se em consideração qualidade de vida, porque que as pessoas pensam em viver num lugar como esse, que avalia requisitos tais como expectativa de vida, nível de escolaridade e poder de compra. E aí, quem aparece em primeiro? Noruega. Em segundo, Austrália. Terceiro, Suíça. Quarto, Holanda. Quinto, Estados Unidos. Sexto, Alemanha. Sétimo, Nova Zelândia. Até me surpreende, achei que a Nova Zelândia estivesse um pouco mais à frente, o que não é uma posição ruim. Oitavo, Canadá. Nono, Singapura. E 10º, Dinamarca. E o Brasil está na posição de número 73. É uma posição extremamente negativa, uma posição ruim, atrás inclusive de países como a Argentina, posição de número 48, Chile, 40, né? E por aí vai, Uruguai, 50. Mas eu acho que nós devemos isso à sensação de impunidade. Pode ser. Que nós temos no Brasil. Tem sentido, faz sentido. A violência urbana, a questão da locomoção em grandes centros, impostos arrecadados e distribuídos de uma forma irregular, de uma forma insatisfatória para a população. Eu acho que tudo isso vai trazendo uma insatisfação para o cidadão muito grande. Agora, isso mostra também que tudo isso que o professor listou é de conhecimento de pessoas fora do nosso país, né? Sim, sim. É verdade. Eu acredito que, de um modo geral, eles procuram pessoas que conhecem diversos países, e aí, qual a percepção dessas pessoas? Mas nós estamos melhor que o Paraguai, que está na posição 111, né? Melhor que... Que é considerado mais corrupto que nós. O Paraguai tem sérios problemas de corrupção, muito sérios, já foi mostrado no outro ranking aqui. Nós estamos melhor que o Congo, por exemplo, né? Nós estamos melhor que a República Democrática Africana, Centro-Africana, e nós estamos melhor do que a Nigéria, que está na posição de número 187, aparecendo no último posto do ranqueamento feito. Lá tem-se atualmente uma situação gravíssima, onde atua o Boko Haram, que é um grupo terrorista que aterroriza o país nos dias de hoje, tá ok? Alguma colocação a respeito disso? Bom, para todos os efeitos, viver aqui no Brasil não é tão ruim assim, até porque agora voltou a chover regularmente. Aqui no estado de São Paulo nós estamos felicíssimos com isso. Felicíssimos. Muito bem? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje recebemos aqui a professora Marta Regina Verroma Bernardi. A professora, ela é nutricionista formada pela Universidade Metodista de Piracicaba. Professora, a senhora é de onde? Eu sou de Dourado, fiz minha graduação em Piracicaba, na Unimep, o mestrado na Exalc. Mestrado na Exalc, USP. Doutorado na Unicamp. Isso. E recentemente terminei meu pós-doc na Universidade da Pensilvânia. Pennsylvania State University. Isso. Ok. A senhora morou no Rio de Janeiro também? Morei. No estado do Rio de Janeiro? Eu entrei na Universidade Federal em 99, pela Universidade Federal Fluminense. Tá. Aí fiquei 7 anos lá. Tá. E fui transferida aqui para São Carlos, a Universidade Federal de São Carlos. Tá, joia. Hoje ela é professora associada 4 da Universidade Federal de São Carlos e atua na área de análise sensorial de alimentos. Marta, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Boa noite. E ela falará para todos nós hoje sobre análise sensorial de alimentos. Marta, o que é análise sensorial de alimentos? Bom, quando a gente fala de análise sensorial, né, eu sou professora da disciplina e os alunos me procuram e falam, vou fazer essa disciplina porque é uma disciplina para comer, né? Para comer. Logo, imagina que é uma disciplina prazerosa mesmo, que quando a gente fala de alimentos, a gente sempre pensa em algo prazeroso, né? Mas a disciplina, né, a análise sensorial, na verdade, era uma ferramenta para medir a qualidade dos alimentos, né?
Então, quando a gente escolhe um alimento, a gente pode escolher pelo preço, pelo rótulo, pela marca, mas nada disso chega perto à percepção do consumidor em relação a um produto, né, quanto aos sentidos. E um deles, né, o principal, seria então o sabor. Que a gente escolhe o alimento pela cor, normalmente, né? Mas o sabor, normalmente, é o que nos leva a escolher novamente aquele produto, né? Então, a análise sensorial, né, ela é usada, então, para medir, né, analisar e interpretar essas reações, né, essas sensações que nós sentimos através dos 5 sentidos, né, do gosto, do olfato, do aroma, né? Então, ela se torna, nós temos, para a qualidade dos alimentos, nós medimos a análise microbiológica, né, verificamos a qualidade microbiológica, físico-química e a sensorial, que é onde, na verdade, nós decidimos pela compra, né, normalmente decidimos pela compra do alimento, né, o olhar, né, que a gente tem sobre o alimento. E em que momento essa análise ela pode Bom, ser utilizada? a análise sensorial, ela pode ser usada assim na indústria de diversas maneiras, né? A gente pode utilizar no desenvolvimento de novos produtos, né? Quando a gente sempre vai desenvolver o produto, nós comparamos com o convencional, com o que nós já temos na prateleira, né? Nós podemos utilizar a análise sensorial para verificar o tempo de vida útil desse produto. Podemos comparar, né, esses produtos, um produto-alvo, modificamos um ingrediente, comparamos com o produto original, né? Também podemos utilizar a análise sensorial o tempo inteiro no controle de qualidade, desde a matéria-prima até o produto final. Por exemplo, para a detecção de sabores, de aromas, né, que podem ocorrer durante o processamento, durante o armazenamento. Então, um dos itens importantes da análise sensorial seria a aceitação do produto. Porque não adianta nada você ter um produto que tenha grande quantidade de proteína, um produto funcional, um produto de boa qualidade, se ele não é aceito. Não é aceito. Né? Isso significa que a maioria dos produtos que a gente consome passa por essa análise? Todos os produtos, né, que são colocados no mercado, eles devem obrigatoriamente passar pela análise sensorial, né? E eu acredito também que isso deve ser um mercado absolutamente crescente, porque a busca por novos produtos, né, é algo constante, né? E por conta disso eu penso que deve gerar muitas oportunidades. Mas quais os fatores que interferem na análise sensorial? A análise sensorial, né, quando a gente fala análise sensorial num laboratório, é muito importante a gente lembrar que quando a gente faz uma análise físico-química, nós vamos lá no equipamento, calibramos, né? Esse equipamento, você analisa o produto e tem um resultado final. Quando você faz análise sensorial, nossa ferramenta, nosso equipamento é o homem. Né? Então, dependendo do teste que você vai usar, você pode ter um resultado totalmente, se você não fizer de acordo com o protocolo, você pode ter um resultado errado. Né? O indivíduo ele pode estar com fome, ele pode estar de mau humor, ele pode amar aquele produto ou detestar o produto. Então, a gente precisa controlar isso tudo para realizar uma análise sensorial, né? Lembrando que, além dessa calibração do indivíduo, a gente precisa lembrar que os aspectos culturais, psicológicos, sociológicos interferem na característica, né, na posição que ele pode ter em relação àquele alimento. Era justamente o que eu ia perguntar. Porque, pelo que eu percebi, então, essas análises são feitas com pessoas. Sim. Certo? Então, qualquer pessoa pode participar de um teste como esse? Qualquer pessoa, normalmente, por exemplo, para idosos e crianças, normalmente a gente usa para produtos específicos, né, mais voltados. Dos demais, assim, você pode trabalhar de 18 a 65. Trabalhamos com idades menores, adolescentes, lógico, mas hoje a gente trabalha na análise sensorial
todos os projetos que a gente tem na universidade, nós somos obrigados a passar pelo comitê de ética, né? Então, normalmente, a gente trabalha com indivíduos de 18 a 65, mas nada impede você trabalhar com uma população menor. Você precisa, às vezes, trabalhar, né, com um público específico para aquele produto. Eu sou mãe, eu tenho uma menina de 1 ano e meio. Então, Sim. ela consome produtos específicos que crianças de outras faixas etárias não consomem. Exatamente. Então, imagino que deva ter um tratamento especial. Sim, mas você precisa ser específico para aquele público, né? Nem sempre você não consegue usar um provador infantil, mas aromas, né, esses cheiros, você consegue ter uma resposta, né? Antes de colocar o produto no mercado, você deve testar esse produto para não haver uma rejeição muito grande. Quais os testes que são utilizados normalmente? Olha, nós podemos classificar os testes em 3 tipos. O primeiro deles seriam testes que a gente chama de testes discriminativos, que são testes que dão a seguinte resposta: este produto é diferente deste. Tá? Então, são testes rápidos, eu não preciso de provador selecionado e treinado. Basta eu perguntar, né? Então, esse teste me dá a resposta. Existe diferença, não exatamente em quê? Né? Então, são testes que você faz. Mudou um ingrediente do produto, eu coloco para o provador. Você percebe diferença? Qual produto é diferente? Né? Então, todos esses testes, é importante destacar, que são obrigatoriamente utilizados estatísticas, né? Para se ter um resultado confiável e poder prosseguir. Então, nós temos os discriminativos, temos os descritivos, que você descreve o produto, quanto a aparência, aroma, sabor, textura. Para isso, nós precisamos de uma equipe treinada para você poder reproduzir em qualquer parte do mundo que eu descrever sobre esse produto aqui, qualquer lugar eles podem, né, saber a descrição quanto às características, é uma fotografia do produto. Né? E um outro tipo de teste seria o teste afetivo, que a gente trabalha com um número bem maior de provadores, que seria: você gosta ou não desse produto? Tá? Que são testes afetivos. Você pode usar escalas diferentes, né? Por exemplo, se for crianças, você pode usar escalas faciais, né? Com sorriso, ou negativa, a resposta, e assim por diante. Então, são 3 tipos de testes que a gente usa. Depende do que a gente quer saber, né? Se você vai descrever a matéria-prima, vai descrever o produto, ou eu simplesmente quero saber se o produto é aceito ou não. Então, depende muito. A análise sensorial, ela é uma ferramenta barata, né, em relação a outros testes para respostas, porém a gente precisa, no planejamento desse teste, você precisa tomar muito cuidado com o público, né, que você vai selecionar. Para evitar tendenciar, né? Exatamente. O risco, eu acredito que é grande. Né? A professora disse que é uma técnica barata e isso significa que pode ser feita, esses testes podem ser feitos em qualquer locais ou existe um laboratório com aparelhos caros? Nós temos a análise sensorial, né? Então você depende exclusivamente do seu provador. Então eu sempre falo em sala, né, que o provador, assim como eu falo que para qualquer coisa na vida, né, você precisa ter interesse e disponibilidade. Sem essas duas, eu falo que é a ferramenta para análise sensorial. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Porque se você não tem interesse, você chega na cabine avaliar o produto, então ele às vezes não gosta do produto, ele quer agradar o líder da equipe. Então ele chega, ele usa, por exemplo, escalas de 0 a 10, ele sempre vai lá e dá nota 5 para todas. Aí ele termina o teste, você percebe isso através, na utilização da estatística, os provadores ruins, né, que não foram repetitivos ou que não tiveram boa reprodução no resultado. Então isso é um problema, porque imagina que você testa um produto, coloca no mercado, então tem que levar muito a sério. Então, havendo um interesse e disponibilidade do provador, normalmente você tem
resultados mais confiáveis, e lógico, com a utilização da estatística. Você fala, né, dessa preocupação com o provador. Vamos imaginar que nós vamos lançar um produto X no mercado. Nós estamos falando de que número de pessoas para um teste para ser considerado confiável? Assim? Nós precisamos, para teste de consumidor, nas literaturas, elas indicam normalmente 100 provadores. 100? Mas para teste de consumidor em laboratório. Quando a gente sai dali, já o número é muito maior. Então, nós precisamos de um número... Então, depende muito do público que você está usando. Então, normalmente, a gente trabalha com blocos, né, de, pelo menos, fora da universidade, 300 provadores. 300 provadores. Existem, como eu disse, depende muito do tipo de teste que você está realizando. Às vezes, em laboratório, a gente consegue 50, 60, 70 provadores e não consegue mais. A gente consegue fazer uma análise estatística com isso, mas a tendência é sempre ter um número maior, por conta que os testes afetivos, por você não ter uma equipe treinada, pode ocorrer erros, né? Eu estive pensando, enquanto a professora foi falando, imagina o risco de se colocar um produto no mercado em que algumas pessoas disseram que gostaram do produto, né? Se todo esse processo não fosse feito, muitas empresas perderiam dinheiro, as pessoas consumiriam produtos que talvez não fossem adequados. Né? Sim, e essa análise, né, ela te dá uma confiabilidade. Com a utilização da estatística, você percebe, né, o comportamento dos provadores em relação... a gente pode correlacionar idade, sexo, região em relação à questão do que gostou ou não gostou daquele produto. Né? Normalmente, a gente trabalha com testes descritivos e afetivos juntos, né? Porque o descritivo você levanta atributos, depois no afetivo você percebe o que o provador gostou ou desgostou daquelas características que foram levantadas. Me surgiu uma outra dúvida agora. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho há um produto no mercado há 10 anos. Essa análise sensorial é feita para esse produto que já está consolidado no mercado? Normalmente, esse produto, na linha de fabricação, ele tem um teste, né, de qualidade. Regular, né? Regular. Mas, normalmente, quando se muda ingrediente, né, às vezes a gente vê na embalagem, né, alteração, diminuição do teor de sacarose ou diminuição no teor de sal, né? Então, quando se muda quantidade de ingrediente que pode modificar a aparência, aroma, sabor e textura, ele deve ser avaliado, sim. Lá na universidade, os nossos alunos são regularmente convencidos para participar dos testes. Quando tem guloseimas que a professora está testando lá, forma fila na frente do laboratório. É uma graça o negócio. Mas dependendo do produto, né? Por exemplo, na universidade a gente tem algumas frentes, né? Nós temos os projetos de pesquisa que nós trabalhamos com cachaça, trabalhamos muito tempo. A pesquisa deve ser grande, né? Mas aí nesse caso a gente já tem todo um rigor, né? A gente faz uma pré-seleção desses provadores para saber se pode ou não, por exemplo, açúcar, né? Não é qualquer provador que pode mesmo testar. Álcool, né? Não pode. E um detalhe importante é que esses projetos são passados, né, pelo Comitê de Ética, como eu mencionei, e o provador assina um termo de consentimento livre de esclarecer. Né? Então, ele está ciente que ele está provando tal produto, mas a gente sempre indica, né, que tem uma boa qualidade. Então, como eu estava dizendo, lá a gente trabalha com cachaça, com açúcar. Então, às vezes, nem o açúcar mascavo não é um produto que todas as pessoas estão acostumadas. Né? Claro. Então, a gente tem uma dificuldade para recrutamento, mas... Na minha casa, eu, meu marido e minha filha usamos o açúcar mascavo. Mas a gente sempre tem o açúcar refinado, porque quando vem visita em casa, é o refinado. Eu entendo. Professora, que testes são feitos no campus Araras? Olha... Da UFSCar, hoje nós estamos trabalhando com as nossas alfaces produzidas
desenvolvidas lá no nosso centro, né, que são a Brunella, Crocantella, Romanella e a Rubinella. Então foi feito, nós estamos ainda em fase de análise estatística, né, por ser cultivares novas e aparentemente já temos uma crocância em algumas delas um pouco melhor, uma aparência um pouco melhor também. Então nós estamos testando isso com os provadores, tanto lá os nossos alunos e funcionários, como também estamos realizando testes com donas de casa, né, que a gente percebe que há uma diferença em quem compra o produto, né, e quem só consome. Né? Além desse projeto, nós temos um outro que nós finalizamos agora, que foi um teste com leite achocolatado, utilizando essa ideia, eu trouxe do meu trabalho lá do pós-doc. Então nós colocamos diversas doses de açúcar no leite achocolatado, até chegar nos de prateleira, né, parecidos com os teores de açúcar de prateleira. Estamos também analisando, mas já chegamos a uma primeira conclusão, que o provador ele prefere o achocolatado com um teor de açúcar menor do que o indicado, né? Então a gente ficou bem contente com isso, porque não houve diferença estatística na aceitabilidade entre o de maior dose de sacarose com o menor. Então nós estamos agora trabalhando finalizando esses dados. Além desses dois projetos, como eu ofereço a disciplina todo semestre, eu dou oportunidade para o aluno trazer sugestões dos projetos que eles desenvolvem com os outros professores, né? Então nós trabalhamos assim com o supermercado, e é super interessante, porque os alunos eles têm essa necessidade também de testar, né? Mas qual que é o melhor? Então produtos às vezes com preços bem diferentes, e eles identificam que o sabor é muito parecido, que o aroma é parecido. Então nós compramos muito pelo visual, pela marca, né? Que nós estamos já acostumados, né? Tá joia. Professora, nós agradecemos a sua presença, foi um prazer muito grande recebê-la aqui. Obrigada. Já fica o convite para a próxima, porque esse assunto realmente tem ainda muito que... Tem muito que... Mas você toma café com açúcar ou com adoçante? Eu tomo com açúcar light. Açúcar light, tá bom. Muito obrigado. Tentando reduzir. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Renata, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você. Boa noite. Boa noite, mesmo. E assim chegamos ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Esperamos encontrá-los na próxima sexta-feira, às 19h30, neste mesmo canal. Tchau.